Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à disciplina de hidrologia do curso de Engenharia Hídrica da Unidade Acadêmica de Belo Jardim. Meu nome é José Roberto e eu estou como professor da disciplina. Bom, na última aula a gente viu a questão dos componentes, do ciclo hidrológico e hoje a gente vai falar um pouco sobre o balanço hidrológico ou balanço hídrico. A nomenclatura, a gente pode encontrar essa nomenclatura das duas formas, o balanço hidrológico ou o balanço hídrico. Qual a importância de eu realizar esse balanço? Como o próprio nome já diz, o balanço ele acaba sendo uma quantificação justamente dos processos, das variáveis hidrológicas, das variáveis que fazem parte do ciclo hidrológico, para que eu possa planejar, que possa subsidiar justamente esse planejamento estratégico de um determinado local, de uma determinada ação que venha a ser efetivada, um determinado projeto que venha a ser dimensionado em uma área de interesse. Quando eu falo no questão do balanço, eu tenho que lembrar que eu preciso definir uma área de atuação, uma área de estudo, E a bacia hidrográfica ela acaba sendo considerada uma área bem definida, topograficamente, drenada aí por cursos d'água, onde esses cursos, ou efluentes, eles acabam a ser direcionados para uma única saída que a gente considera que é o exutório da bacia, que pode ser um rio de maior porte, pode ser uma barragem ou pode ser o mar, Ou seja, o ponto, final, a saída ou exutório vai depender da minha necessidade de estudo, da minha escala de estudo. Conforme a Lei 9433, inclusive, ele frisa que a bacia hidrográfica é a unidade de planejamento. Então, quando a gente pensa em realizar qualquer atividade, quer que seja, qualquer estudo a nível de hidrologia, de meteorologia, se faz necessário considerar essa área geográfica para esses determinados estudos. Quando eu falo na questão do balanço hídrico, então ele conceitualmente pode ser compreendido como a quantificação de entradas e saídas da água de um determinado sistema. Então, que sistema é esse? Eu considero então a bacia hidrográfica, ou seja, meu espaço físico. Eu preciso definir esse local que eu vou avaliar como considerando os componentes do ciclo hidrológico como entrada principal. Eu tenho uma precipitação quando eu imagino uma escala de bacia, porém essa escala do ciclo do balanço hídrico a gente pode fazer numa escala até de um vaso, de uma planta, que aí vai depender do meu interesse, Quando eu estou avaliando, por exemplo, uma irrigação, uma área irrigada ou um lote, então que eu vou ver numa escala menorzinha, além da precipitação, eu posso ter como entrada a irrigação. Num caso, numa escala maior, mais ampla, de bacia hidrográfica, a gente acaba não considerando a irrigação, uma vez que ela é uma técnica que não vai ser utilizada numa bacia por completo, e sim em uma área específica, produtiva. Então, a entrada principal é a precipitação e a saída, é a evapotranspiração, que aí é o conjunto da evaporação do solo, mais a transpiração da planta. Eu poderia considerar até a evaporação de lagos, de superfícies, vamos dizer,
de águas superficiais. E eu teria também a evaporação direta. E adicionalmente a gente considera o escoamento como uma saída desse sistema. As equações para determinar esse balanço hídrico, ela pode ser simples, como a gente vai apresentar, né, de uma forma mais simplória, né, para entender um pouco o processo, porém a gente pode ir acrescentando aí, né, outros parâmetros para que a gente possa ir melhorando, vamos dizer, ou deixando a equação ou esse balanço mais completo, considerando todos os processos, né? Lembrando da questão das entradas e saídas, então assim, eu tenho como entrada principal a precipitação, então a chuva, né? A partir que esse fenômeno ele atinge uma determinada superfície, né? Então começa todo um processo de separação. Então a chuva, uma vez que ela atinge a vegetação, parte fica interceptada e acaba evaporando, né? Evaporando para a atmosfera. Então, assim, quando eu falo em balanço hídrico, a gente acaba levando em consideração um pouco a questão da superfície, né? Então, ao atingir a superfície do solo, então a gente vai começar ou iniciar esse processo de balanço hídrico, na qual a gente vai ter um processo ocorrendo que é a infiltração de água no solo, né? Então eu posso separar meu solo como em três, ou minha bacia hidrográfica em três etapas. Então a etapa superficial, onde ocorre o processo de separação da chuva, parte infiltra, parte escoa. Sempre vai ocorrer esses processos? Basicamente sim, porque se a chuva tem uma certa intensidade, a intensidade é maior que a velocidade de infiltração de água no solo, automaticamente esse escoamento superficial ele vai ocorrer. Caso a chuva não tenha uma intensidade acima da velocidade de infiltração básica do solo, a água vai infiltrar, porém ela vai saturar esse solo. E a partir da saturação, que é o preenchimento, né, dos espaços vazios, a gente vai ter a geração desse escoamento superficial. Então, a infiltração ela passa de uma fase que seria a fase superficial e entra na fase, né, da zona de aeração ou não saturada, né? Nessa zona de saturação ou não saturada, às vezes ocorre o processo que a gente chama de escoamento de base. A gente tem um escoamento subsuperficial, né? Quando não ocorre esse escoamento subsuperficial, a gente também tem uma infiltração profunda ou percolação, onde parte dessa água alimenta o lençol freático, parte dessa água infiltrada fica num solo disponível, né, para as plantas, ou ele tem essa mudança de umidade do solo, ou seja, você tende a deixar o solo na sua capacidade de campo, que seria a capacidade máxima de retenção de água por parte desse solo, e aí ele vai perdendo, seja por evaporação direta, ou seja por o consumo hídrico do sistema radicular, né? Ou seja, a água estará disponível para as plantas. Então, ao atingir a superfície, parte dessa água pode escoar, parte infiltra, e nessa parte que infiltra ainda ocorrem várias interações, dentre elas a possibilidade da percolação até um lençol freático, até uma zona saturada, né? A própria o próprio escoamento subespecial pode ocorrer aqui,
e também a recarga, vamos dizer assim, do solo, né? Você deixa o solo aí na umidade ou com quantidade de água próximo à sua capacidade de campo, né? Então tenho que lembrar, dentro de um processo eu posso ter várias interações a nível de simplificação, né? Alguns processos, então, como é a transpiração e a evaporação também do solo. Então tem um processo de evapotranspiração, né? Que seria justamente essa soma da evaporação mais a transpiração da planta. Então aí eu tenho como saída do sistema, chama-se essa perda, né, da superfície do solo, uma vez que a água que infiltrou estaria disponível no solo e a planta serve como um condutor, né, dessa água para a atmosfera. E aí, através desse fluxo ascendente, né, que pode ocorrer de acordo com a umidade, né, do solo, a umidade presente no solo, e esse fluxo de base que ocorre tanto nessa zona airada, né, não saturada, pode ocorrer um pequeno fluxo aqui, e também ocorre esse fluxo na zona saturada, e aí também teria uma perda, vamos dizer, quando eu considero um espaço físico. Se eu tenho uma bacia hidrográfica, eu tenho que considerar o final dela, para que eu possa delimitar. E aí eu posso ter perda, né, de água. Quando eu falo no balanço hídrico, justamente é quantificar o volume de água disponível naquela bacia, né? Quando eu falo em quantificar a entrada e a saída, é quanto de chuva teve naquela bacia e quanto de água ela consegue reter, ou justamente quantificar essas perdas, que é as perdas por evaporação, por evapotranspiração e por escoamento superficial, já que esse escoamento pode ficar retido em um determinado corpo hídrico, mas ao mesmo tempo esse corpo hídrico pode ir perdendo, né, por escoamento, fluxo de base ou até mesmo um fluxo superficial, se, por exemplo, o barramento, se formos considerar um barramento no final do exutório, ele atingir sua capacidade máxima e iniciar o processo de vertimento, né? Que o vertimento seria justamente uma descarga de uma vazão, né, em função do volume máximo que aquele reservatório tem capacidade. Então, ele chegando na capacidade máxima, a gente tem as estruturas de controle. Então, o próprio vertedor, né, é uma estrutura de controle para evitar que traga, de certa forma, prejuízos, né, à estrutura de uma barragem, por exemplo, né? Então, é feito todo esse cálculo hidrológico, e aí, considerando esses aspectos de balanço, né, eu tenho que levar em conta todos esses parâmetros, né, de interação. A equação geral do balanço hídrico, ela é justamente simplificada, né, como eu falei, ela considera a precipitação como entrada, a evapotranspiração, o Ezinho, como saída e o fluxo, né, o escoamento superficial. Então, o ΔV é justamente a variação de volume da água armazenada na bacia ao longo do tempo, já que a gente sabe que essa umidade ela vai se modificando, né, ao longo do tempo. Logo, vale compreender que em algumas considerações gerais, quando eu considero um intervalo de tempo longo, né, um ano ou mais, essa variação de armazenamento de água ela acaba sendo desprezada. Então, a gente simplifica ainda mais a equação para se eu tinha a precipitação menos como entrada, menos o que sai, a evaporação, mais menos o escoamento superficial, né? Se eu igualo a zero essa expressão, eu passo a precipitação para lá, fica negativo, depois eu multiplico tudo por menos 1
E aí eu vou ter essa expressão, ou eu passo toda essa fração negativa para lá, e aí eu tenho que a precipitação ela é igual a evaporação, evapotranspiração mais escoamento. Então, reescrita, né, a equação em unidade de milímetro por ano, o que é feito dividindo os volumes pela área da bacia, né? Então, as unidades de milímetro são mais usuais quando eu analiso a questão da precipitação e da evapotranspiração, né? Então, aqui eu posso apresentar um balanço geral, né, em função de que um volume por ano, né? E aí eu posso determinar também meu coeficiente de escoamento, né, que é o percentual da chuva que se transforma em escoamento superficial. Nem tudo que chove, né, é escoamento em função justamente do tipo de solo, de vegetação, do uso daquela bacia. E aí, para encontrar esse coeficiente, ele é igual à vazão média anual da bacia e a precipitação média anual em milímetro por ano. Esse coeficiente, geralmente, ele apresenta valores, né, na prática entre 0,05 a 0,5 e pode variar de 0 até 1. Bom, se a gente pegar um exemplo, né, de uma bacia com a vazão média de 340 metros cúbicos por segundo, né, e uma área, vou corrigir aí, tá? Vou corrigir. E uma área de 15 mil quilômetros quadrados, né? Isso corresponde a um escoamento anual de uma lâmina dada por, né? E aí, essa vazão média, ela justamente é no exutório da bacia, né? Após delimitar a bacia, quando eu chego, né, o cálculo de uma vazão média, né? Quem é vazão, né? A vazão é justamente meu volume pelo tempo, né? Ou eu posso encontrar vazão em relação à área, né, que é a minha velocidade vezes a área, né, a minha velocidade de escoamento. Logo, eu tenho uma área de 15 mil quilômetros quadrados, né? Só que eu tenho que verificar que a minha vazão média está em metros cúbicos por segundo, enquanto que a minha área está em quilômetro quadrado. Então eu tenho que ter cuidado na transformação de unidade. Então eu tenho que deixar todas as variáveis na mesma unidade, né? Então, como deixar tudo na unidade de medida da precipitação, por exemplo, que é milímetro por ano, né? Que é uma unidade bastante trabalhada. E aí a gente considera que, lembrando, né, que metros por segundo, se eu quero deixar em ano, lembrando que para passar segundo para ano, um ano tem 86.400, né, então que é segundos por dia, vezes 365 dias. Então eu posso dizer que um segundo é igual a 1 dividido por 365 vezes 86.400, né? E aí eu vou ter nessa fração para ano. Onde é que eu vou usar? Bom, se eu quero achar a vazão e minha vazão, né, média é de 340, que é a lâmina, qual a lâmina que eu vou encontrar, né? Uso minha vazão dividido pela minha área, certo? E aí eu tenho 15 mil quilômetros quadrados, lembrando que 1 quilômetro quadrado é 1 milhão de metro quadrado, ou 10 elevado a sexta, e aí eu vou ter 15 mil vezes 10 elevado a 6, né, metros quadrados. E aqui eu já estou em metro cúbico por metro quadrado, certo? Então, se aqui eu tenho isso dividido por 1 segundo, lembrando que 1 segundo é igual a 1 dividido por 365 vezes 86.400, né?
Então, eu faço essa parte da equação dividido por esse segundo para encontrar, justamente transformar, né? Aí eu vou encontrar em metros ano, né? Já que aqui estava em segundo, já estava em segundo, eu encontro em metros por ano. E aí para transformar de metros para milímetro, que é onde eu quero chegar, é bem mais simples, né? Então vocês resolvem nessa equação aqui, vocês vão encontrar esse valor, 0,715 metros, né, por ano, ou 715 milímetros por ano. Então a vazão, considerando uma vazão média de 340 para uma área de 15.000 km², né, o escoamento anual vai ser de 715 milímetros por ano. Então, fica esse exercício para vocês fazerem com base nessa explicaçãozinha de transformação de unidades e nas equações anteriores, né? É para calcular fazer o balanço hídrico e calcular justamente o coeficiente de escoamento, né? Lembrando que só é pegar a precipitação e a vazão média para encontrar o escoamento. Então fica esse exercício, vocês fazem e entregam, né, como parte da atividade da aula de hoje. Qualquer coisa estou à disposição para tirar as dúvidas, né? Então, agradeço a atenção e a gente volta em outra aula.